Desapego é colocar exatamente o mesmo sentimento no ato de comprar um copo e na altura em que ele se quebra. O desapego é talvez um dos conceitos mais difíceis de assimilar pela maioria das pessoas, principalmente enquanto não estão imbuídas de um nível de consciência mais aprimorado. Acho que até podemos dizer que a prática do desapego acompanha o crescimento espiritual e este processo, sem o mesmo desapego, jamais poderá ser considerado como tal. A palavra apego deriva do latim da palavra picare, que significa agarrar, ter em si. É muito interessante ver como o significado do latim parece misturar o ter com o ser. Ter em si. Vemos também a palavra ego, aqui pelo meio, que nos leva para o conceito que temos de nós mesmos e ao qual nos agarramos para justificar quem julgamos ser. Portanto, ficar apegado mexe inevitavelmente com a nossa capacidade de ser. Em todos os processos kármicos, sejam eles pessoais ou coletivos, o desapego é um elemento fundamental como forma de dissolução de todos os conflitos, sejam eles de qualquer ordem, sociais, emocionais ou materiais. Na sua essência, todo o conflito que envolve o ser humano está sempre ligado a alguma forma de apego. Temos tendência para nos apegarmos a tudo e de nos confundirmos com esses apegos. Desapego não é desinteresse, indiferença ou fuga. Não devemos, por isso, tornar-nos indiferentes aos problemas da vida, fugindo dela. Não se pode fugir quando somos realmente sinceros. Uma criança, quando nasce, não quer nada, a não ser satisfazer as suas necessidades instintivas básicas, de segurança e de nutrição. Mas quando chega a este mundo físico, já há quem queira por ela. Somos, por isso, rodeados pelas crenças dos nossos pais inicialmente e pelas condições em que somos criados. Apegamos-nos primeiramente à mãe e ao nutrimento que ela nos proporciona e progressivamente a educação leva-nos a pensar que ter, possuir ou controlar são requisitos essenciais para o sucesso e para a almejada felicidade. Portanto, assim nasce o apego a tudo, o que vamos adquirindo e conquistando, seja de ordem material ou afetiva. Agarramos-nos às coisas, às pessoas, às relações, ao passado, como âncoras de um processo que normalmente tem o medo como grande impulsionador. Medo de perder, de não ser aceite, de não ser o melhor. E tudo isto para quê? Porquê? A resposta é igual para todas as situações. Tudo aquilo a que nos apegamos serve apenas para percebermos exatamente ao que temos de nos desapegar. No fim, tudo fica diluído na impermanência deste mundo material, ao qual só daremos sentido se nos desprendermos dele. Relativamente aos bens materiais, a aplicação da palavra desapego até é muitas vezes entendida, mas quando se aplica a pessoas ou relações, tudo se complica. Surgem logo as crenças enraizadas da solidariedade, do amor, da paixão, da pena, etc. Valores tidos como nobres e indiscutíveis, e realmente são, mas tudo depende da forma como nos posicionamos perante eles, como os vivemos ou deixamos que esses valores estejam presentes na nossa vida. Se forem vividos de uma forma condicional ou possessiva, sem terem uma consciência plena do processo de vida, tornam-se verdadeiros campos de batalhas emocionais. Arriscaria até a dizer que a maioria dos relacionamentos ditos amorosos terminam devido ao apego e ao sentimento de posse que há entre os elementos do casal. Mais tarde ou mais cedo, depois da fase cor-de-rosa das relações, esses sentimentos de posse acabam por condicionar a liberdade de cada um deles ser.
No fundo, é aplicar o exemplo do copo, aceitar que nada é eterno, tudo existe apenas durante algum tempo. Devemos deixar fluir as relações, cientes do nosso desapego, da libertação necessária de deixar o outro ser quem tem de ser, mas reivindicando também o nosso espaço. É essa a fórmula para que as relações sejam sempre gratificantes, não só enquanto duram, mas até quando acabam, sem rancor, sem raiva e sem apego. A prática do desapego requer um estado de consciência e atenção permanente. A meditação e estados que proporcionem a presença no agora ajudam bastante este processo. É lógico que, dependendo de cada pessoa, há coisas mais fáceis de desapegar do que outras. Mas queria deixar aqui uma pequena dica. Foque-se nas mais difíceis. É por aí que podem vir os grandes ensinamentos e o sofrimento a que possa eventualmente estar sujeito na sua vida. É importante aplicar o desapego conscientemente, até o sentirmos realmente. E isso nem sempre é fácil devido às crenças condicionantes que vamos adquirindo ao longo da vida. Tudo é objeto de desapego. Se reparar, para onde quer que olhemos, temos algo a que nos apegamos, ou ao passado, ou até nas nossas expectativas em relação ao futuro. Criamos aí uma ansiedade, apegamos-nos a ela e condicionamos imensos aspectos por isso. Podemos falar de desapego em imensos níveis, mas para exemplificar, resolvi pegar numa das situações em que talvez haja mais dificuldade de entendimento, mas que é uma das coisas em que é fundamental desapegarmos-nos e enquanto isso não acontece, acabamos por bloquear e adiar a nossa evolução espiritual. Como se desapegar de um filho? É mesmo necessário chegar a esse ponto? Perguntam muitas vezes. Meus amigos, desapegar não é deixar de amar. Desapegar não é deixar de amar. Desapegar não é deixar de amar. Desapegar é deixar ser e aceitar que ninguém é igual e que o que é bom para nós, de acordo com as nossas crenças, pode não significar nada para os outros. Desapego não significa nunca admitir-se de ser pai ou mãe. Significa sim impor limites necessários, mas também respeitar os limites e as capacidades dos filhos, sabendo ouvi-los e aceitá-los como seres diferentes de nós. Os filhos não têm que ser o que os pais desejam, nem precisam de ser sempre protegidos e controlados como nos primeiros anos de vida. Há que deixá-los crescer, deixá-los ir para a vida, aprender com as suas escolhas, com os seus erros, com o seu tempo próprio de crescimento. Os pais devem respeitar tudo isso e impor os seus limites, que têm sempre a ver com a percepção de que, enquanto pais protetores, não estamos a deixar que os filhos se responsabilizem pelas suas vidas, ajudar sim, mas com responsabilidade. Pessoas íntegras e emocionalmente equilibradas são sempre pessoas que se responsabilizam por todas as áreas e aspectos das suas vidas. Repito, todas as áreas e aspectos das suas vidas. Dessa forma, os filhos acabam por se desapegar naturalmente dos pais, encontrando em si a sua razão e os seus recursos para serem quem tiverem de ser. Este processo de desapego pais, filhos, filhos-pais é algo emocionalmente extremamente saudável. Quando isso não é feito no tempo certo, será muito mais difícil adquirir um posicionamento saudável perante a vida e perante a sociedade. É por isso necessário criar independência emocional em relação aos progenitores, mesmo que eles já tenham partido. Reparem o que acontece na natureza em relação aos animais e às suas crias. São cuidados enquanto precisam e depois são soltos para a vida, inclusive impulsionados e empurrados e ensinados pelo exemplo, pelos próprios pais. Para eles é fácil e natural porque não têm uma coisa chamada ego. Mais uma vez eu digo que desapegar não é deixar de amar. Da mesma forma que amar não é cuidar sempre, nem controlar. O desapego é transversal, não há exceções a não ser a ele próprio. É um grande desafio que todos devíamos enfrentar.
Parece contraditório, então viemos a esta vida para aprendermos a desapegar-nos dela? Não, dela não, mas de tudo o que nos condiciona a vivê-la na sua plenitude, de acordo com o nosso karma, desígnio, missão, como lhe queiram chamar. Para praticar o desapego, talvez seja mais fácil começar pela parte material. Sempre que compramos algo, não devemos sentir-nos donos da coisa, nem deixar que isso alimente o nosso ego. Devemos considerar-nos sim apenas utilizadores temporários dessa coisa. E reparem como esta simples postura nos liberta desse peso que a palavra dono traz consigo. O desprendimento, a tranquilidade de não ficar agarrado a nada. Podemos e devemos usufruir dessa coisa, não pela posse, mas pelo prazer que ela nos proporciona enquanto dura. Devemos também soltar os objetos, dar, oferecer, vender tudo o que já não usamos ou precisamos. Isso vai criar espaço energético de prosperidade na nossa vida. Cada objeto que sentimos como nosso fica com a nossa energia. É como se tivéssemos que repartir a nossa energia por tudo o que possuímos e ainda por cima temos que cuidar disso tudo. Por isso o desapego é libertador. Sem ele, o verdadeiro conceito de liberdade não existe. Em astrologia há 2 elementos planetários que simbolizam e que representam muito bem este processo de desapego que vimos todos fazer. Vênus, que simboliza os valores e o amor, que precisa de troca, o amor que se encontra no apego, no sentimento de posse em relação ao outro e daquilo que ele nos pode devolver. E depois temos Neptuno, o amor sem apego, é o amor que transcende a dualidade exigida por Vênus e que só tem entendimento quando somos imbuídos de uma consciência universal. Por isso Neptuno é a 8ª superior de Vênus, onde subimos este patamar fundamental no entendimento do que é o amor incondicional. Viemos para nos desapegar, porque o desapego e a sua prática abrem as portas para o amor verdadeiro, o amor incondicional. É a partir dele que conseguimos revelar a nossa essência e dar finalmente a palavra à nossa alma. Agora vou-lhe pedir que se desapegue totalmente e que subscreva o canal. Partilhe o vídeo, de certeza que conhece alguém que precisa de se desapegar de alguma coisa, ponha um gosto e ficaremos imensamente agradecidos. Até já, ao próximo vídeo.